Bom dia, galera, beleza? Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai entrar numa outra temática das nossas aulas. Até agora a gente falou sobre o quê? A gente falou em torno de reflexão filosófica, a gente tratou em torno de ética e moral e por último, a gente falou em torno de ética e política. Só antes de começar, vá aqui no canal, se inscreva, dê o joinha, se puder dê um coraçãozinho e compartilhe com todo mundo, porque o conhecimento ele deve ser de acesso a todos e a gente deve se aproveitar desse momento, novamente, para a gente poder estudar. Não ficar somente vendo live de cantor sertanejo, mas é para estudar também. Aí vamos lá. A aula de hoje, conforme eu disse para vocês, ela é em torno de mitologia. O que é que a gente tem para falar sobre mitologia e qual a importância da gente estudar mitologia numa aula de filosofia? Vamos lá. A mitologia é a primeira forma que a gente tem para poder explicar a realidade. O mito, quando ele surge, ele é simplesmente a primeira forma que o grego, que o nórdico, que o ser humano se utiliza para poder explicar a realidade que o envolve. É só você partir de questionamentos básicos. Questionamentos básicos do ser humano. Quem sou eu? O que é o mundo que me circunda? Por que eu estou aqui? Esses questionamentos que o ser humano hoje faz são os mesmos questionamentos que o ser humano fazia lá no início das sociedades, lá nas sociedades primitivas. E qual era a função do mito? Era justamente explicar essa realidade. A função do mito era fazer com que toda essa realidade caótica ela possuísse um sentido. Ela possuísse uma ordem, e essa ordem que o mito vai dar é o que a gente chama de cosmogonia. Veja bem, o grego, o nórdico, o ser humano, logo quando ele começa as suas primeiras relações, e essas relações são conflituosas com o outro ser humano, com a natureza, ele começa a ver o seguinte: por que é que chove? Por que é que nós temos um período de seca? Por que é que nós temos um período de enchente? E o grego ele vai começando a se questionar em torno dessa natureza que está o envolvendo. Aí perceba, dentro desse questionamento da natureza, o grego ele vai vendo que essa natureza ela possui uma ordem. É justamente essa ordem que vai partir desse dado da cosmogonia. O que é que significa cosmogonia? Do grego cosmo, universo, totalidade das coisas, e gonos, que significa gênesis, que é origem. Ou seja, o grego ele queria compreender uma ordem que fosse capaz de compreender toda essa realidade. E quando o grego ele tenta compreender essa realidade dentro de uma ordem, ele acaba dando uma ordem a tudo isso. Como assim? O grego, quando ele vem buscar compreender os raios, os trovões, melhor o nórdico, quando ele tenta compreender os raios e trovões. A primeira imagem que deve vir para você é o filme dos Vingadores, em que você vê Thor e Odin. Odin, ele sempre tem um raio nas mãos dele. Mas só que tem um problema. Primeiro vem o raio, é por isso que quem segura o raio é Odin, e logo em seguida o filho dele vem Thor, que é o trovão. O que é que você vê primeiro? O raio ou o trovão? Ou melhor, o trovão você nem vê, você escuta. Yay! Pra você. Aí é o seguinte, justamente nessa tentativa de compreender a ordem, veja, Odin, o raio, Thor, o trovão, o ser humano ele vai começando a criar narrativas. E essas narrativas é o que a gente dá o nome de mito. E o nome mito é justamente isso, são narrativas com valores de verdade que a gente se utiliza, que o ser humano se utiliza para compreender a realidade que o envolve. O mito, dessa forma, ele tem uma função essencial, que é de ensinar, que é uma função didática, que é uma função pedagógica de justamente fazer com que o homem ele compreenda a natureza. Que o homem não compreenda somente a natureza, mas que ele compreenda a si mesmo. É por isso que a gente vai ter mitos que explicam desde os fenômenos naturais até os fenômenos humanos. Por que sofremos? Por que morremos? Por que existe a dor? Por que existe o amor? O que é o amor? Os mitos vão ter narrativas que vão tentar explicar todos esses fenômenos. Aí perceba, o mito, enquanto um valor de verdade, ele também tem uma função moralizante, que é justamente de educar o grego, de educar o povo.
Aí veja, essa nossa aula sobre mito a gente vai dividir em 2 pontos, que é a aula de hoje, que é introdutória, a gente vai falar sobre um mito, e a aula que vem, que a gente vai falar sobre 2 outros mitos, que a gente vai falar em torno de questões éticas e de questões também do direito. Aí vamos aqui. O primeiro mito que eu tenho para falar para vocês é em torno do mito de Narciso. Por que que o mito de Narciso ele é tão importante para a gente? Porque o mito de Narciso, veja bem, o mito de Narciso ele tem uma característica que é a narrativa que tem uma função de educar. É uma narrativa que tem uma função de questionar a vivência do ser humano. Como assim? Era uma vez um jovem que logo quando nasce, os deuses determinam, dizem para os pais dele o seguinte: o seu filho ele vai ter todas as atenções para ele. Seu filho ele vai ser uma pessoa linda, vai ser uma pessoa que vai ser admirada, vai ser uma pessoa que vai ser contemplada. Mas tem um problema. Narciso, ele nunca vai poder observar o próprio reflexo. Então o que é que o rei e a rainha fazem? Eles retiram todos os espelhos que tem no castelo, que tem no reino. Mas o que é que acontece? Num determinado momento, os deuses, com fúria dos mortais, dos reis, eles fazem o seguinte: eles fazem com que Narciso ele entre num bosque e ele corra nesse bosque. E ele se canse. Mas só que tem um problema. Quando Narciso ele se cansa, ele encontra um rio. Aí o que é que acontece? Narciso ele vai beber água no rio, porque ele está ofegante, ele está cansado. E quando ele se aproxima daquela água para beber, para matar a sede dele, ele acaba vendo o próprio reflexo, veja bem, ele acaba vendo o próprio reflexo na água do rio que está passando. Quando ele vê o próprio reflexo, aquela água que está na mão dele, que iria matar a sede dele, uma necessidade básica, ele acaba deixando de lado. E ele se contempla tanto naquela água que ele acaba se aproximando, até o momento que ele cai no rio e ele morre afogado. Na própria mitologia de Narciso, tem um momento que ele vai para o Hades e ele fica olhando nas margens do rio, porque o Hades ele é embaixo do rio, e ele mesmo no inferno, ele contempla a imagem dele. O inferno de Narciso é contemplar-se eternamente. Por que que o grego ele vai criar esse mito? Ele cria esse mito de Narciso simplesmente com uma função essencial. Qual? Para que nós não sejamos Narciso. Que nós não cumpramos, que nós não façamos os mesmos atos, as mesmas ações, não tenhamos o mesmo comportamento que Narciso teve. Narciso, que deixa de beber água, que deixa de realizar uma necessidade vital dele para poder se contemplar. Vaidade. O que é que significa a palavra vaidade? Vaidade é aquilo que é vácuo, é aquilo que é vazio. Narciso ele deixa de cumprir uma necessidade propriamente humana para simplesmente ficar se admirando, para ficar contemplando a sua própria face. E o contemplar dessa face é o que o leva à morte e ao inferno, que é contemplar a sua própria face, que é ficar eternamente se vendo. Aí vejam, por que esse mito é interessante? Porque ele vem falar em torno de vaidade. E se a gente perceber bem, a nossa vida, a própria história, ela vai fazer esses questionamentos em torno da vaidade. Como assim? A própria Bíblia, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quando você vai para as histórias infantis, para os contos de fada, a Bela Adormecida, que chega a Rainha Má e ela diz o seguinte: espelho, espelho meu, existe alguém nesse mundo mais bela do que eu? Veja só, a pessoa em frente ao espelho se contemplando aquilo que é vazio, contemplando aquilo que é vácuo, aquilo que não tem sentido. A mesma forma a gente hoje. Quantas vezes a gente se prende a uma vaidade de ficar somente se admirando, seja nos stories que a gente faça em Instagram e WhatsApp. Veja até que ponto aquilo não é vaidade, aquilo não é vazio. É simplesmente a contemplação pela própria contemplação, em que aquilo não tem sentido propriamente, em que a gente deixa de ter relações propriamente humanas, sobretudo nesse período que a gente está vivendo,
para a gente dar vazão simplesmente àquilo que é vazio. Dar sentido, dar valor, dar importância àquilo que é vazio, àquilo que é nulo, àquilo que não preenche. Mas em troca a gente ganha comentários. Ah, está bonito. Ah, está lindo. Veja o mito de Narciso. Veja só quantas vezes a gente é Narciso. Veja só quantas vezes a gente reproduz Narciso. Essa é a importância do mito. Para que a gente veja a importância das coisas, para que a gente veja a ordem das coisas. E ao descobrir a ordem, eu seja capaz de dizer, eu estou errado. Eu não preciso fazer isso. Porque Narciso, ele deixou de fazer uma coisa que era necessária para poder fazer algo que era superficial. E dentro dessa superficialidade, ele foi se esvaziando. Nesse momento, reflexãozinha de cada dia. Nesse momento, tente observar isso. Até que ponto a gente dá importância àquilo que é vazio, àquilo que é oco, àquilo que não tem sentido, e a gente deixa de lado aquilo que é vital para a gente. E a gente deixa de lado aquilo que é extremamente necessário à nossa vida. Isso é Narciso. Beleza? Nessa semana vai ter outro vídeo em torno de mitologia, para a gente discutir em torno de ética e de direito. Não se esqueça. Estude. Abraços.